Diga lá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando e você está chegando no canal Opinando. Depois de muito tempo sem fazer vídeos aqui pro canal, cá estou aqui de novo, né, para esse retorno, né, aos pouquinhos para ver como eu estou me saindo novamente, retornando ao canal, depois de passar por um período aí, né, recluso, né, digamos assim, do canal, né, longe do canal, por resolver coisas de família, algumas mudanças e tudo mais. Estou aqui de novo para poder voltar com os vídeos aos pouquinhos para ver como é que vai ser essa rotina de vídeos aqui, né? E já para voltar a comentar aí os jogos de futebol e posteriormente também falar sobre as novelas. Mas vamos começar, eu vou começar a focar mais nos jogos de futebol, que é mais fácil, digamos assim, para poder produzir esses vídeos de futebol, porque basicamente assistir o jogo e comentar o que eu achei, do que ver a sequência toda de novelas, como também é mais difícil, né, elaborar o vídeo das novelas, né? Então vamos começar devagarinho ali, né, tentar um retorno aí pro canal, né, porque ficou muito tempo parado, muito tempo, e eu estou tentando voltar aos poucos. E vamos começar com esse vídeo falando sobre esse empate desse jogo bem fraco do Flamengo, para não dizer ridículo, entre Central Córdoba e Flamengo, que terminou 1-1, acabou de terminar agora há pouco, num jogo que foi em Santiago del Estero, na casa do Central Córdoba, um jogo em que o Flamengo fez a partida, como eu falei, bem ruim. Para começar falando do jogo, né, como eu sempre fiz, né, nos meus vídeos de futebol, né, preparando aqui a escalação do Flamengo, né, o Filipe Luís mandou ao campo um time um pouco parecido como foi o time do Cruzeiro, contra o Cruzeiro, né, só que com algumas mudanças pontuais. A primeira delas foi a mudança na zaga. O Danilo entrou no lugar do Léo Ortiz, o Léo Ortiz ficou no banco, e o Léo Pereira continuou atuando, mesmo tendo participação direta na derrota do Flamengo no jogo anterior contra o Cruzeiro. A zaga do Flamengo se formou com Danilo e Léo Pereira no meio da zaga, e nas laterais continuaram o Wesley, e na lateral esquerda não foi o Alexandre, foi o Ayrton Lucas. Então na zaga, na linha de zaga foi o Wesley na direita, Ayrton Lucas na ala esquerda e Danilo e Léo Pereira no meio da zaga, com Rossi no gol. A continuação da escalação foi com Érico Pulgar de volante, com De La Cruz ali fazendo o segundo volante. Mais à frente, com o Gerson aberto na direita, a Arrascaeta centralizado, e na esquerda o Filipe Luís, que teve o Cebolinha cortado por lesão, ele optou para o Bruno Henrique aberto na esquerda, né? Uma escolha até muito assim, questionável, né, do Filipe Luís, mas colocou lá o Bruno Henrique na esquerda com o Pedro centralizado. Os primeiros minutos do jogo do Flamengo foi até de um certo controle para cima do Central Córdoba, né? O time estava até jogando de forma até responsável, digamos assim, né, de forma segura, né, e conseguiu abrir o placar até bem cedo com o Arrascaeta, né, uma boa jogada ali, uma trama entre o Gerson e o Arrascaeta. A Arrascaeta fez um bonito gol com a perna esquerda, ali tocando na saída do goleiro Aguirre, né, e deu uma condição ao Flamengo um pouco mais de segurança, já que o Flamengo já começou o jogo com essa segurança. 1-0 lhe permitiu ter mais controle da partida, né? Mas com o desenrolar do jogo, com o desenrolar da partida, o Flamengo foi errando muito, muito tecnicamente, principalmente na sua saída de bola. O Central do Córdoba, com 1-0 desfavorável, adiantou mais ainda a sua marcação no campo defensivo do Flamengo, e o Flamengo teve muita dificuldade de sair com a bola. Teve muito erro do Wesley, muito erro do Danilo. O Rossi tentava buscar muito o Pedro em jogada longa, em bola longa, e não conseguia. Então o Flamengo ficou muito desconfortável com a marcação em cima ali do Central Córdoba, né? Teve um lance que até foi um lance até capital ali, que quase gerou o gol do Central Córdoba, que foi uma saída muito errada ali pelo meio da grande área do Flamengo, em que o Pulgar recuperou a bola e tentou sair jogando pelo meio ali da grande área do Flamengo pro De La Cruz, o jogador do Central Córdoba se antecipou e finalizou para uma grande defesa do Rossi, né? Ali poderia já sair o empate do time argentino, né? Mas o goleiro argentino do Flamengo não permitiu. E assim, a reta final do primeiro tempo foi de um domínio absoluto ali do Central Córdoba, que ficou cercando muito ali a área do Rossi, né?
Não teve assim, chances tão claras como essa que o jogador do Setor Córdoba desperdiçou com a boa defesa do Rossi, né? Mas o controle que o Flamengo tinha no início do jogo se perdeu completamente. O Flamengo não conseguia botar a bola no chão, não conseguia trabalhar a bola, só teve um escape que foi através de um lançamento em que o Gerson conseguiu desviar de cabeça e o Arrascaeta correu livre e ficou cara a cara com o goleiro Aguirre, né, do Central Córdoba, só que bateu muito fraco, telegrafou, né, a finalização e o goleiro do Central Córdoba conseguiu praticar a defesa. Então o Flamengo perdeu uma excelente chance ali de ampliar o placar, fazendo 2-0. O Flamengo ficaria até mais tranquilo, porque mesmo com 1-0 o Flamengo se mostrou muito inquieto, não estava tranquilo na partida, principalmente por conta do avanço do Central Córdoba ao campo do Flamengo. O primeiro tempo terminou com o Central Córdoba melhor, o Flamengo não foi bem, não terminou bem o primeiro tempo, e para o segundo tempo o Felipe Luiz promoveu a entrada do Juninho e a saída do Pedro. O Juninho até mais para combater ali, provocar um pouco mais a saída de bola do time argentino. Não adiantou muita coisa. O Juninho luta, só que claramente ele tem menos técnica do que o Pedro, logicamente, né? Só que isso não adiantou muito, porque a postura do Flamengo continuou pior do que a do primeiro tempo. O time passou a recuar mais. O Central Córdoba avançou mais ainda, o ímpeto do time argentino, e os 15 primeiros minutos do time, o time rival, foi empurrando mais ainda o time do Flamengo. O Flamengo não tinha saída de bola, não tinha mais meio campo, o time chutava a bola para frente, dando picão, e não resultava em nada. Então o Flamengo recuperava a bola, chute para frente para buscar o Juninho, os zagueiros do Central Córdoba recuperava e iniciava mais um ataque para o time argentino. Então foram uns 15 minutos muito ruins, bem ruins do Flamengo, né? E nesse período foi onde saiu o gol do Gastão, um gol de cabeça, uma falha de novo da defesa do Flamengo, principalmente ali num toque errado no início da jogada do De La Cruz, e para finalizar, né, a cabeçada do Gastão, onde o Ayrton Lucas disputou mal a bola, né? Para falar a verdade, o Ayrton Lucas fez um jogo muito ruim. O Flamengo inteiramente fez um jogo muito ruim, muitos jogadores errando muitos passes, o Wesley péssimo, Ayrton Lucas péssimo, muito mal. O Danilo entregou uma bola aí que praticamente ia sair no gol ali, o segundo gol do Central Córdoba, por sorte, né, que ia sendo marcado um pênalti ali no desfecho da jogada. O juiz, o VAR chamou o juiz para poder corrigir o erro, né, onde ele marcou um pênalti numa jogada em que o Léo Pereira desta vez estava com a mão para trás, dessa vez ele não cometeu pênalti, né, claramente. E por sorte o Flamengo não foi marcado, foi desmarcado o pênalti, né? Mas ainda assim o Flamengo continuou sofrendo, né? Podendo ter levado o segundo gol. Mas o Central Córdoba, o que ele fez? Bom, 1-1 tá me favorecendo, tá desfavorecendo o Flamengo vai ter que me atacar, então eu vou fechar aqui e o Flamengo vai me atacar, e não atacou. O Felipe Luiz tá tendo nesses últimos jogos uma leitura muito demorada das partidas, tá demorando para substituir, quando substitui mal. Substitui muito mal. E ainda ele tem número de substituições para fazer e não as faz. Então assim, nesses últimos jogos o que tem acontecido é que o Felipe Luiz está tendo um pouco repertório, né? O meio campo do Flamengo está sendo muito mal organizado, não está tendo aproximação, o time está ficando espaçado, os pontas mais espaçado do meio campo, Bruno Henrique pouco produzindo, o atacante central que estava ali no segundo tempo, o Juninho, isolado, ninguém se aproximava. Uma substituição que me deixou incomodado foi a saída do De La Cruz, porque, querendo ou não, o De La Cruz estava mais ágil ali no meio de campo, conseguindo a saída ali para o time do Flamengo. Aí vai lá o Felipe Luiz, tira o De La Cruz e traz o Gerson, que estava lento demais na partida, para o meio campo, fazendo com que o Flamengo ficasse mais lento ainda. Colocou o Luiz Araújo para ter um pouco mais de ímpeto pelo lado direito, mas o Luiz Araújo pouco produziu, porque também o lateral que por ali ficava, o Wesley, pouco produziu também, uma partida muito fraca, como eu falei anteriormente. O Felipe Luiz tentando consertar ali o lado direito da defesa, o que ele fez? O Léo Pereira teve que sentir para poder ter a substituição, né? O Danilo passou para a quarta zaga, o Léo Ortiz entrou ali na zaga central e o Varela entrou no lugar do Wesley, né? Mas não adiantou muita coisa, o Flamengo pouco fez, como eu falei. O jogo terminou 1-1 e um resultado bem ruim do Flamengo,
que agora é obrigado a ganhar as duas últimas partidas da fase de grupos. Os dois jogos são no Maracanã, né? Um contra a LDU, que não dá para saber se o Flamengo vai ganhar, porque as atuações do Flamengo nessa Copa Libertadores têm sido bem ruins. Ganhou do Táchira, não sabe-se lá como, perdeu o Córdoba no Maracanã, teve a partida da LDU na altitude, que a gente assim, dá um desconto por causa da altitude, mas de novo o Flamengo não teve uma boa jornada. Então assim, o Flamengo vai ter que remar muito para poder passar, né, se classificar para a fase das oitavas de final da Libertadores, né? As últimas partidas, tirando a do Corinthians, né, que o Flamengo teve uma exibição exemplar, contra o Cruzeiro foi muito ruim. O Cruzeiro mereceu vencer no domingo, e agora o Flamengo escapou de uma derrota. O Central Córdoba foi melhor na maior parte do tempo. O Flamengo errou demais, e o Felipe Luiz mais uma vez não teve um dia feliz, né? E agora resta saber como vai ser o Flamengo na quinta-feira que vem contra a LDU. O Flamengo, antes disso, vai ter o jogo contra o Bahia, sábado às 9 horas da noite, né? Um jogo difícil, né? O Bahia também está disputando a Libertadores. Perdeu, né? Tá num grupo bem difícil até, o Bahia, né? Tem feito uma campanha até melhor que a do Flamengo, num grupo mais fácil, né? O Flamengo está num grupo mais fácil e o Bahia está saindo melhor, apesar da derrota de hoje, do Bahia contra o Nacional em casa, né? Mas o Flamengo vai pegar um time difícil. O Bahia é um time bem treinado, apesar do Rogério Ceni sempre que enfrenta o Flamengo perde, né? Mas o que vem acontecendo no Flamengo nos últimos jogos não tem sido muito agradável. O Flamengo tem tido resultado bem ruim, principalmente na Libertadores, e desempenho bem ruim. O Flamengo tem caído de produção e isso está preocupando, né? Isso preocupa a torcida do Flamengo. Então, isso não é garantia de que o Flamengo vai ganhar da LDU, principalmente na quinta-feira que vem. Tem que ganhar para poder se classificar. Se fizer só 4 pontos, aí rezar para ver se consegue um segundo lugar ali na fase de grupos, né? Bom, essa foi a minha análise sobre o jogo entre Central Córdoba 1, Flamengo 1. É o retorno aqui dos vídeos no canal, opinando. E o que vocês acharam do jogo? Esse jogo foi ruim, gente, foi bem ruim. Opinem, por favor, comentem aí nos comentários, deixe seu like para poder ajudar o vídeo, e comentem e compartilhem, tá? Para poder ajudar na sequência do canal, tá ok? A gente se vê na próxima. Um grande beijo e tchau!